Bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, continuando os nossos estudos do livro O Céu e o Inferno, ainda falando do capítulo 3, de Espíritos em Condições Medianas. Nós vamos trazer hoje uma comunicação também com bastante riqueza de informação para que a gente possa estar refletindo e ajudando no nosso aprendizado, nossa conduta, na nossa evolução espiritual aqui no planeta Terra. Então vamos conhecer um pouquinho desse espírito que fez a comunicação. Com o nome de senhora Helene Michel. Mulher de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimento e sem causa prévia conhecida. Era rica, um pouco frívola, e em consequência da leviandade do seu caráter, ocupava-se mais das suas futilidades da vida do que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom, ela era doce, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a sua morte por pessoas que a tinham conhecido, exprimiu-se assim, ou seja, veio a comunicação. Não sei onde estou, que perturbação me rodeia. Chamastes-me e acorro. Não compreendo porque não estou em casa. Choram minha ausência, estou aqui e não consigo fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais e, no entanto, eu o sinto frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa a ele volto sempre. Sou 2 pessoas, quando compreenderei o que me aconteceu? É preciso ainda que eu vá lá, meu outro eu, o que ele se tornará comigo ausente? Adeus. Então, é a primeira comunicação dela, se referindo que logo após a sua passagem ela ainda se achava que estava ainda viva, Então vem uma observação sobre essa comunicação dela. O sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma separação completa é aqui evidente. Então no livro há esse comentário, significa que ela ainda não percebeu do que se tratava, por isso que ela falava desse jeito, que ela não tinha ainda consciência que não estava mais no corpo físico. Continuando aqui a observação sobre essa primeira comunicação dela. Caráter pouco sério, sua posição de fortuna, permitindo-lhe satisfazer seus caprichos, devia favorecer suas tendências à leviandade. Logo, não é espantoso que seu desprendimento tenha sido pouco rápido, e que 3 dias após a morte ela se sentisse ainda ligada a seu envoltório corporal. Mas, como não havia nenhum vício sério e que o fundo era bom, essa situação não tinha nada de realmente penoso e não durou por muito tempo. Evocada de novo alguns dias mais tarde, suas ideias já tinham mudado muito, eis o que disse. Ou seja, nessa observação, ela tem esse comentário da primeira comunicação, que ela ainda não tinha consciência do que tinha acontecido com ela, e logo depois ela vem se comunicar novamente. Vejamos como foi essa segunda parte. Obrigada por tendes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para se resignar, mas será apoiada. E o que, a seus olhos, é uma terrível desgraça, era indispensável a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser. Tudo, olha só. Estarei perto dela até o fim de sua prova terrestre e ajudá-la-ei a suportá-la. Não sou infeliz, mas ainda tenho muito o que fazer para avançar rumo à morada bem-aventurada. Pedirei a Deus que me permita voltar a esta terra, pois tenho que reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Aí vem a primeira pergunta feita a ela, Levaste muito tempo para vos reconhecerdes? E ela responde, compreendi a morte no mesmo dia que rezaste por mim. Olha a importância da oração feita com bastante fé. Vem a segunda pergunta. Esse estado de perturbação era sofrimento? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado aqui embaixo deve sofrer. Eu me resignei à vontade de Deus e Ele o levou em conta.
Estou reconhecida a vós pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus, Helene, que é o nome dela, né? Então veja, é uma lição assim, bastante rica, né, de informação, porque é também uma pessoa jovem que desencarnou do planeta, no mundo físico, com uns 25 anos de idade, e a gente pode tirar algumas coisas sobre isso, né? Logo no começo, né, dizia-se que ela se ocupava com coisas mais fúteis, porque era uma pessoa afortunada, e às vezes a própria situação econômica da pessoa acabou levando a ela com esse comportamento, né? Não quer dizer que todas, né, as pessoas são assim, mas especificamente desse espírito se comunicou, os prazeres mundanos fica mais fácil porque você tem mais recursos, e ela acabava destinado mais tempo a isso, né? Então, ela não se ocupava tanto com as coisas sérias. Entretanto, também, no relato fala que era uma pessoa boa, tinha um bom coração, era benevolente, então provavelmente também ela teve oportunidade e ela fez coisas boas, né? Porque ela tinha também esse comportamento. Embora todos nós, né, temos pontos bons e temos pontos a ser desenvolvido, então também ela tinha os pontos bons dela que ajudou ela, né? Que ela era uma pessoa também que praticava caridade, tinha benevolência e não pensava só em si também. Então, isso era um ponto importante trazer. A comunicação feita após 3 dias, né, a morte dela, apresentava sem saber o que tinha ocorrido, ou seja, mostra ainda que era um espírito que ainda não tinha trabalhado isso e não tinha conhecimento, né? Depois sim, passado esse período, né, houve ali o quê? Uma mudança no sentido de a oração feita, né, por aquelas pessoas chegou até ela. Então, assim, quando você faz uma prece feita com bastante fervor, com fé, com amor, né? Percebeu que ela precisava de ajuda, porque na primeira comunicação ela estava perdida, estava vinculada ainda ao corpo físico, né? Se sentia ainda próximo do corpo. Mas como também ela não tinha outros vícios sérios, como foi falado, ela também tinha méritos. E isso foi levado em conta pela providência divina, que também ela não teve um sofrimento, né? Muito temporário. Já na segunda parte, na comunicação, mostra que ela já tinha percebido o que tinha ocorrido, já tinha, né, vamos falar assim, tomado consciência de tudo que estava à volta dela, o que tinha acontecido com a mãe dela. Então percebe-se também nessa questão da mãe, né, que há ali um ponto que talvez o que aconteceu com ela poderia até ser para também trazer um pouco dessa coisa da providência divina, né, para que a mãe pudesse olhar as coisas de Deus, as coisas do céu, né, que a gente tem que colocar como tudo, como vem colocando aqui neste capítulo, né, as coisas do céu é o que mais importa para nós, que são realmente a nossa bondade, a nossa maneira de enxergar o próximo, né, o que nós estamos fazendo pela sociedade para mudar a nossa vida, transformar a vida também de outras pessoas e não pensar só em si próprio, né? Então ela comenta que a morte dela, talvez a partida dela de uma certa forma, era para trazer um pouco a resignação da própria mãe e que a mãe também não estaria abandonada porque ela estaria próximo da mãe até o fim da sua existência e ela ficaria ali acompanhando ela, né, para retornar à pátria. E o interessante também que a gente pode, né, perceber no processo educativo da doutrina espírita, falando sobre a reencarnação. Veja, ela até comenta também que ela gostaria de voltar, ela pediria a providência divina para voltar ao planeta Terra assim que possível, até para continuar aquilo que ela entendeu que talvez ela pudesse ter feito mais no tempo que tinha, embora ela só, vamos falar assim, viveu 25 anos nessa encarnação específica. Então veja, a gente tem aqui um compilado de bastante coisa, né? Ela comenta sobre isso, sobre o planeta Terra, que é um lugar de provas e expiações. Então todos nós que estamos aqui, estamos sim para evoluirmos espiritualmente, né? Evoluirmos, né, com as questões materiais e ter esse equilíbrio. Por quê? Fica a grande questão, né, que ela disse, com o que nós estamos ocupando o nosso tempo, né? Logo no início fala que ela tinha um comportamento mais frívolo, não tinha, assim, vamos dizer assim, importância tanto com as coisas sérias. Mas, então, aí a gente para pensar o que seriam essas coisas sérias, né? Então, acho que a primeira pergunta é se sentir útil. Nós precisamos ter um propósito na vida. Esse propósito passa muito pelo que nós estamos também entregando para as pessoas que estão à nossa volta, para a sociedade, o que nós estamos propondo para melhorar a vida das pessoas, não só em pensar em si próprio, né? Então o sentimento de ser útil ajuda muito, porque às vezes a gente tem que ter os momentos com a família, o momento do estudo, o momento do trabalho, o momento do lazer, o momento de descontração. Então tudo isso é importante para mantermos a nossa saúde, né, física, a nossa saúde
mental, nossa saúde também espiritual. Nós temos que alimentar o nosso corpo, alimentar o nosso espírito, e todos esses prazeres precisam ter equilíbrio. Então, esse é o ponto que eu acho também que a gente pode tirar de proveito uma pessoa jovem que desencarnou aos 25 anos, mas deixa essa mensagem com que nós estamos ocupando o nosso tempo, né? Então, assim, há uma divisão, tem que haver um equilíbrio, né? Eu acho que foi isso muito importante, e um ponto muito relevante, o poder da oração, o poder da prece, né? Então, quando nós estivermos em dificuldade, vamos sim levar o nosso pensamento, pedir a assistência dos bons espíritos, que nos intua, que nos ajude se nós estivermos passando por um momento de dificuldade, seja ele qual for. É importante nós crermos que existe sim um acompanhamento, existe uma assistência, e nós precisamos estar abertos a escutar, né, a sentir isso, a que isso possa nos intuir diante de uma dificuldade para passarmos por ela da melhor maneira possível. Então acho que isso também está bem claro aqui, né, que nós precisamos valorizar isso, que a partir do momento que ela recebeu as preces, ela rapidamente percebeu que já não estava mais no plano físico, e aí agradeceu, né, que quando ela recebeu essa oração, essa prece, ela percebeu já como que estava a vida dela, né? A existência dela já não era mais no plano físico, e sim no plano espiritual. Então isso fica muito, muito evidente, né? E eu acho que o ponto também é a bondade de Deus que ela toca, né? Que mesmo ela ainda tendo passado um tempo da vida com coisas não tão sérias, a bondade de Deus é infinita. Eu falo assim, o nosso Pai que está no céu, a providência divina nos cuida sempre. Jamais nos dará um fardo, mas não podemos carregá-lo. Ou seja, nós precisamos sim crer que as dificuldades virão, mas nós temos sempre uma assistência que nos apoia, que nos ajuda, e é bondoso com a gente, é benevolente, nos dá sempre oportunidades para melhorar. Assim como foi dado para ela, também será dado para nós, para que a gente possa sempre que preciso ter sempre uma nova oportunidade para melhorar a nossa conduta. É claro que a gente precisa aprender com os erros, refletir sobre eles, mas Deus não é aquele Deus punitivo, taxativo, que vai nos colocar naquela sensação de pena eterna, né? Que não existe a pena eterna. A gente, até o momento que a gente desperta e vem um arrependimento, aí a gente perde a oportunidade para que a gente possa fazer a reparação, né, para todos nós. Então a gente deve refletir para a gente não cometer atos impensados que possa ter consequências piores na nossa vida. Mas Deus é Pai, é misericordioso, e sempre está nos ajudando, nos dando sempre uma oportunidade para repararmos, né? Nos arrependermos e reparar aquilo que fizemos de errado para com o nosso próximo. Mas eu acho que é uma lição muito bonita, que nos trouxe muito aprendizado com o que nós estamos ocupando o nosso tempo. Ok? Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.